O nosso entrevistado de hoje é o capitão Wagner. O capitão Wagner é presidente estadual do União Brasil. Capitão Wagner, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu começo perguntando ao senhor, diante do noticiário nacional, que se fala muito em fusão de partidos, federação de partidos, pergunto ao senhor como está o União Brasil pensando nas eleições de 2026, do próximo ano. Olá, meu amigo Edson, saudar aqui a audiência da TV da Transparência e lembrar que o União Brasil já é resultado de uma fusão entre o PSL e o DEM, né? O partido ficou grande a partir dessa fusão e tem conversado com outras agremiações, como o PP e o Republicanos, para a possibilidade de uma outra fusão, agora no formato de federação, que deixa os partidos independentes financeiramente, mas que agrega tempo de TV, que agrega chapa na discussão da composição para as eleições gerais, que acontecem em 2026. Então, o partido ainda conversa na possibilidade de uma federação e a gente tem visto muitos partidos falando em federação, em fusão, em incorporação. A gente deve ter alguma novidade aí para a eleição de 2026, tanto a nível nacional como também a nível local, porque na hora que o partido faz uma fusão nacionalmente, uma federação, isso repercute em todos os estados. Se fala muito aí da possibilidade de PSDB e MDB realizarem uma incorporação, né? O PSDB sendo incorporado pelo MDB ou pelo PSD. Então, em relação a esse assunto, eu acredito que a gente vai ter sim novidades até o próximo ano, inclusive com possibilidade do União Brasil estar se compondo aí com outra agremiação. PP e Republicanos é quem está mais próximo e quem mais conversa com o partido sobre isso. Capitão Wagner, vez por outra, até a eleição passada, se falava aqui em mudanças no União Brasil. Diminuíram esse ímpeto de tomar o partido do senhor aqui? Os rumores diminuíram, né, depois de uma tentativa aí de filiação do deputado Júnior Mano. Se divulgou pela imprensa, inclusive, que o Júnior Mano assumiria a presidência do União Brasil, e a gente tem uma relação muito boa com o presidente nacional do partido, com o diretório nacional. Eu sou membro do diretório nacional, aqui do estado será só eu e o deputado Moses fazemos parte do diretório e da executiva nacional, então isso nos dá uma proximidade e uma tranquilidade muito grande. Sempre que surge um rumor, eu converso com o presidente nacional, com o Antônio Rueda, ele sempre me dá muita tranquilidade. Lá atrás, quando fui candidato a governador, tentaram tirar o partido da gente, ano passado tentaram novamente e nunca prosperou a tentativa por conta justamente da credibilidade que a gente tem junto à nacional. A gente elegeu na última eleição 4 deputados federais, 4 deputados estaduais aqui no Ceará, um dos melhores resultados do União Brasil a nível nacional. Então isso nos dá tranquilidade, nos dá liberdade, há uma unidade entre os parlamentares de que eu deva continuar o meu mandato de presidente da União Brasil até o final. Meu mandato vai até março de 2027, portanto, eleição de 2026 estaria sob o nosso comando, então estou muito tranquilo em relação a isso, tanto em relação às questões locais, como também a questão nacional, pela proximidade e o respeito que a nacional tem comigo. Capitão Wagner, nós estamos há pouco mais de um ano das eleições gerais de 2026, eleições para presidente da República, né, para governador de estado, 2 vagas de senador para cada estado brasileiro, deputados federais e deputados estaduais. E já se comenta aí articulações de partidos para a formação de suas chapas para a disputa do ano que vem. Qual é a posição do União Brasil hoje aqui em relação à perspectiva de 2026? Edson, de tanto ter participado de eleições majoritárias, né? Eu fui candidato a prefeito, fui candidato a governador, a gente acaba adquirindo uma experiência e aprende que o que gera um resultado de uma eleição é uma conjuntura. A conjuntura em 2022 foi contrária a gente, muito favorável ao PT, que elegeu nacionalmente o Lula, que elegeu aqui a nível local o Elmano, e a gente vê uma tendência diferente já na eleição de 2024, nunca na história da cidade de Fortaleza um prefeito deixou de ser reeleito e o prefeito Sarto não conseguiu a reeleição, e me parece que haverá uma dificuldade também do governador Elmano de ser reeleito. Por quê?
assim como o Sarto teve um distanciamento das ruas, há um distanciamento muito claro do governo Elmano, do governo do PT, das ruas, a ponto de não admitirem a crise que existe na economia do nosso estado, a ponto de não admitirem a crise que existe no sistema de segurança pública do estado de Ceará. Mais recentemente repercutiu muito o caso da Natane Alves, né, aquela jovem de 20 anos que foi assassinada lá em Quixeramobim, mas eu tenho dito, casos como o da Natane são corriqueiros e acontecem todo dia aqui no estado de Ceará. Eu fiz um vídeo com a família, né, um vídeo que até chamaram de peça publicitária, e eu estava ali logo cedo, acordei, sentei na mesa para tomar um café com a família. Você vê que não há preparação, que não tem maquiagem, que não tem nada, e a população assimilou aquele vídeo a ponto de nós termos hoje 1.200.000 visualizações só no meu perfil do Instagram. Se a gente for olhar nas redes sociais, quase 10 milhões de visualizações, somando todas as redes que publicaram esse vídeo. Por quê? Porque a gente falou de forma simples de um fato que está impactando na vida do cearense. E infelizmente, Edson, o cearense se acostumou a pegar o celular, olhar o computador e passar por assassinatos como se fosse a coisa mais natural do mundo. O governo do PT tornou natural a violência, as mulheres decapitadas, o feminicídio e vários outros problemas relacionados à segurança pública. Quando eu vi o governador recentemente vir a público para se posicionar logo e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com esse acordo aí do PCC e do Comando Vermelho que foi noticiado pela imprensa. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que haverá uma redução do número de assassinatos, provavelmente já em fevereiro, e essa redução vai ser causada justamente por conta dessa ação do crime, não por uma ação do Estado. O Estado, infelizmente, não mostrou a que veio na área da segurança pública. Eu me lembro na campanha, Edson, que o governador dizia, eu vou cuidar pessoalmente da segurança pública. E como é que a segurança está aos cuidados do governador Elmano? Então isso vai ser discutido na campanha. Eu tenho plena convicção que o cearense está muito atento a isso, e nós que fazemos parte da oposição temos o papel de cobrar e de nos prepararmos para a eleição que virá em 2026. Respondendo ao seu questionamento, União Brasil vai estar, logicamente, mais uma vez na oposição, porque o povo cearense nos colocou na oposição na última eleição em 2022. Não faz sentido a gente aderir a um governo a qual a gente foi adversário na última campanha. E a gente vai apresentar nossos nomes, nossos quadros para essa disputa. Está aí o Moses Rodrigues, que foi colocado pelo Oscar como uma opção para disputar um cargo majoritário. O meu nome está à disposição, temos o nome do Roberto Pessoa, temos outros nomes também do partido de deputados federais que, por exemplo, podem concorrer a um cargo majoritário, a senador, a governador, a vice. Então, são muitos espaços que a gente tem a convicção que devem ser ocupados de forma unitária pela oposição. Um partido só não pode querer ocupar todos os espaços, uma liderança só não pode querer ser dona da eleição, tem que ter a humildade de conversar com os demais membros da oposição, e é isso que eu tenho feito. O que tem me aproximado, por exemplo, do Roberto Cláudio, é esse sentimento de apresentar para o Estado de Ceará uma opção diferente dessa que está posta, que é a do PT. Então, temos a convicção disso e vamos construir para 2026 uma chapa que tenha condição de fazer frente e apresentar um projeto com um modelo econômico diferente, que gere oportunidade para os jovens, um modelo de segurança diferente, como acontece lá em Goiás, que muitas vezes, Ed, se tem a discussão, mas a legislação penal é relacionada ao Congresso Nacional, não é responsabilidade do Estado. Mesmo com a legislação penal que aí está, o governador de Goiás conseguiu reduzir a violência em Goiás. O governador Tarcísio de São Paulo conseguiu também. Outros governadores no Sul e até aqui no Nordeste têm conseguido dar sua parcela de contribuição. Está na hora de fazer um debate sério sobre a responsabilidade do município, do Estado e da União em relação à questão da segurança pública. A gente vive um momento aqui em Fortaleza que Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, os três estão sob o comando de um mesmo partido e eles não conseguem apresentar sequer uma solução viável para esse problema que maltrata muito o Ceará, que é o problema da violência. Capitão Wagner, o senhor já começou a falar aí sobre a oposição, sobre falhas do governo do Estado. Mas nós temos dois grandes espaços aqui no Estado, como todos os outros estados têm, né? A Câmara Municipal da capital, a Assembleia Legislativa do Estado, que são locais em que a oposição ou as oposições poderiam mostrar realmente que estão vigilantes e dizer para a sociedade
no sentir delas, oposições, o que é que está acontecendo nos governos. E nós não vemos esse movimento nem na Câmara Municipal, nem na Assembleia Legislativa, como nós não vemos como entenderíamos ou entendemos que deveria ser. Porque há manifestações, sim, por exemplo, do seu próprio partido, vez por outra, ou quase que constantemente, está lá o deputado Sargento Reginaldo fazendo pronunciamentos sobre questionamentos da administração estadual, menos lá na Câmara Municipal. Por que a oposição não estimula os seus a utilizarem esses espaços? Edson, eu acredito que a política está passando por um processo onde os políticos estão tentando entender um novo formato de se comunicar. Eu sou de um período em que eu era deputado estadual e quando eu subi à tribuna, os quartéis do Estado de Ceará paravam para escutar o meu discurso, grande parte da política parava para assistir minha fala na Assembleia Legislativa. Isso aconteceu com o deputado Heitor Ferrer, lá atrás, quando era um grande líder da oposição, trabalhando quase sozinho. E hoje a forma de se comunicar ela tem mudado. Aqui a TV da Transparência é um exemplo. É um exemplo de uma mídia alternativa que pode ser utilizada para você fazer um debate político, fazer um debate e uma crítica ao governo do Estado. E acredito que está faltando aí aos integrantes da oposição na Assembleia e na Câmara sentar para fazer esse debate, essa crítica de forma mais orgânica e organizada, utilizando o espaço que existe na tribuna da Assembleia, utilizando a rede social, utilizando as mídias alternativas, como é o caso aqui da TV da Transparência, que dá a oportunidade para a oposição falar, para a base do governo falar. Tem algumas mídias, como a TV da Transparência, que dão essa oportunidade, mas nem todo veículo de imprensa nos dá essa oportunidade de um bom debate. Então está faltando aos integrantes da oposição, e olha que a Assembleia Legislativa hoje, a gente pode dizer que tem um número considerável de parlamentares da oposição. A gente tem, por exemplo, 4 deputados do PDT que se colocam como oposição, temos 3 do PL, 3 do União Brasil, só aí nós temos 10 deputados. Temos a deputada Emília, também do PSDB, que hoje se coloca como oposição na Assembleia. Já na Câmara a gente tem uma ampla maioria de deputados, aliás, vereadores do PL. Temos aí o Noélio, do União Brasil, se colocando também como oposição, e é um número menor, mas acredito que está faltando essa organização, está faltando sentar e discutir. Eu, a nível de União Brasil, estou chamando a bancada, estou conversando, e a gente, inclusive, está discutindo esse formato de comunicação que precisa ser debatido, porque a população está cansada desse discurso, né? Eu venho para cá, eu me preparo, eu visto o terno, eu coloco aqui minha gravata, mas o povo está muito mais antenado em comunicações alternativas, em situações como a que eu acabei de falar, de um vídeo que eu fiz em casa, com a família na mesa de café, que teve uma repercussão que nem a gente esperava. Então a gente tem procurado se comunicar de forma diferente para também fazer com que o eleitor ele escute o que nós estamos falando e também acredite no nosso projeto. Capitão Wagner, o senhor sempre tem falado em segurança. O senhor acabou de dizer que, quando era deputado estadual, subia à tribuna, os quartéis do Estado paravam para ouvir o seu pronunciamento de oposição. O senhor sempre atuou nessa área da liderança, nesse campo. Não está na hora de mudar o discurso? Olha, se eu tenho, né, se você pegar o momento que eu disputei a eleição de prefeito, eu discuti a economia da cidade, eu discuti a mobilidade urbana, eu discuti iluminação pública, eu discuti limpeza pública, saneamento básico, eu discuti a cultura da cidade de Fortaleza, e na hora que se puxar o debate para qualquer outro tema, eu acredito que eu estou preparado para fazer o debate e a discussão. Mas o tema segurança hoje é tão latente, Edson, é tão evidente no nosso dia a dia, é o único tema que afeta da classe A, a classe D e a classe E. Infelizmente, hoje é preciso se discutir e é preciso encontrar mecanismos, Edson, para resgatar a capacidade de indignação do cearense. O cearense não se indigna mais. Hoje você passa, como eu já vi, ali na Mozar Lucena, no Quitino Cunha, um corpo estendido no chão de uma mulher que foi morta, as pessoas passarem pelo corpo como se fosse um simples objeto e não uma pessoa, uma mulher que foi tirada da vida naquele momento. Então a gente precisa resgatar essa capacidade de indignação para que as pessoas possam cobrar
do governo do Estado. E por que esse debate de segurança está tão presente hoje na minha fala e no meu discurso? Porque sem segurança a economia não funciona, sem segurança os profissionais de saúde não conseguem trabalhar nos equipamentos de saúde, sem segurança nem a educação acaba funcionando. Hoje tem pessoas morrendo dentro de escola, dentro de postos de saúde, dentro do JF, como a gente viu acontecer recentemente aqui na nossa cidade. Então é preciso debater de forma técnica, de forma séria e responsável também essa questão. Eu discuti o papel das instituições recentemente e uma fala da Daiane, essa semana, Edson, repercutiu muito, quando a Daiane diz, por exemplo, que os 3 bandidos que mataram a Natane, caso não tivessem dinheiro para pagar os advogados, teriam a defensoria pública para fazer a sua defesa. E muitos defensores se revoltaram com a fala da Daiane, que é a mais pura verdade. É tão verdade e é tão revoltante, me perdoem os defensores falar isso aqui, que nós tivemos os defensores pedindo a liberdade de 3 monstros que mataram uma menina de 20 anos que estava saindo da igreja em pleno domingo. Infelizmente, isso é fato, a gente precisa noticiar e a população se revolta ao saber que nós pagamos o salário do defensor para o defensor realizar o papel constitucional dele, mas a gente não tem nenhuma lei que obrigue o defensor a pedir a liberdade de 3 monstros que tiraram a vida daquela jovem da forma cruel como tiraram. Bom, a Daiane, citada aqui pelo capitão Wagner, é a deputada federal, mulher dele. Daiane é casada com o capitão Wagner. Capitão, o senhor falou logo no início que os índices da violência vão cair no estado do Ceará já a partir desse mês de fevereiro, por conta desse acordo de 2 facções criminosas. O senhor está dizendo isso como uma antítese para o discurso futuro do governador de que reduziu a violência no estado? Olha, Edson, sempre que esse tipo de acordo é celebrado, a história da segurança pública do estado será diz isso. Quando eu fui vereador, quando eu fui deputado estadual, em diversas ocasiões isso aconteceu. As facções sentaram, negociaram espaço. Olha só, eu tenho dito, no estado de Ceará está se criando um narco-estado, um estado paralelo onde as facções é que ditam as regras. Hoje, na periferia de Fortaleza, uma empresa de provedor de internet só consegue vender seus serviços se pagar uma taxa para a facção, senão não consegue trabalhar. Então, esse estado paralelo decidiu agora que no estado do Ceará, PCC e Comando Vermelho não vão brigar mais por território. Eles perceberam que é muito mais interessante para eles investirem na rota do tráfico internacional de drogas. A droga que é produzida na Bolívia, a droga que é produzida na Colômbia, para chegar nos Estados Unidos, para chegar na Europa, está passando aqui por Fortaleza. Quem está dizendo isso, capitão? A Polícia Federal é que tem essa informação. Então, os líderes do PCC e do Comando Vermelho decidiram, não, vamos deixar de se matar, vamos deixar de brigar e vamos tratar aqui da comercialização da nossa droga, vamos tratar aqui da questão de entrar nas prefeituras para vender o serviço de merenda escolar, de recolhimento de lixo, de iluminação pública, etc. A Polícia Federal também está investigando esse fato. E o governador, logo ao ser noticiado pela imprensa, vários veículos de imprensa a nível nacional e a nível local noticiaram um acordo, correu para cá para dizer, olha, pessoal da imprensa, eu não tenho nada a ver com esse acordo, eu não tenho nada a ver. Eu não sei por que a preocupação do governador em deixar isso tão claro. Mas eu sei, é porque agora, em março, quando divulgarem os dados de fevereiro, vão dizer, houve uma redução no número de homicídios no estado de Ceará graças ao trabalho do governo do estado. Mentira, é graças ao acordo feito entre o PCC e o Comando Vermelho. E provavelmente, se o acordo perdurar durante todo o ano, o número de homicídios vai ser menor do que no ano passado. Isso faz crer, a nós que fazemos parte da oposição, que há uma preocupação, inclusive do crime, de se mudar os políticos que estão no poder, que muitas vezes facilitam a ação dos criminosos. Isso é fato, a gente sabe, né? Quando a gente tem disputa eleitoral, quando há comemorações nos presídios, comemorando a vitória de A ou de B, isso é muito claro, está nas redes sociais para quem quiser ver. Então, já estou aqui adiantando que no começo de março vai vir o governo do estado comemorar
uma coisa que vai acontecer não por responsabilidade dele, mas por responsabilidade de um Estado paralelo que decidiu fazer um acordo para continuar atuando de forma intensa no crime, no tráfico de drogas e também na intervenção política. Capitão Wagner, sem dúvida, as pessoas que estiverem nos assistindo, alguns devem estar se perguntando, ora, os criminosos se unem e os políticos não se unem em razão do interesse do Estado? Muitos desses políticos, Edson, estão preocupados só com o seu interesse pessoal. E eu gosto muito de ser mais enfático e dar nome aos bois. A Polícia Federal está investigando um prefeito eleito de Choró, chamado Bebeto. A ligação desse rapaz com facção criminosa e antiga. Eu me lembro que eu subi na tribuna da Assembleia, deputado estadual, há 8 anos atrás, para dizer, Bebeto é um cara que atua nas prefeituras e que tem ligação com facção. E tá aí, o cara foi eleito prefeito, com apoio de facção, com dinheiro do crime organizado e, segundo a investigação, com dinheiro de emendas parlamentares também. Quantas vezes eu denunciei isso? E não me levaram a sério, a ponto do indivíduo chegar a vencer a eleição. E segundo informações, isso aqui é uma informação que a gente tem da própria polícia, está lá numa favela do Rio de Janeiro, numa mansão, enquanto tem um mandado de prisão em aberto para ele até hoje. E está mandando na prefeitura de Choró, porque é a família dele que está comandando a Câmara Municipal e está comandando a prefeitura. E ai de quem agir contra a vontade e o interesse desse indivíduo que foi eleito prefeito lá em Choró. Então, esse é só um caso mais evidente, fora outros municípios onde o grupo dele atuou para ganhar as eleições. Então isso aqui eu falo sem pedir reserva, isso aqui é um fato público, está lá no inquérito, é só olhar e você vai ver claramente quem é que está envolvido com o crime. Políticos, facção e o crime unidos para tomar de conta do Estado de Ceará. Então o Bebeto Queiroz está na Rocinha, para a justiça ele está em lugar incerto e não sabido. Né? Se fizeram uma incursãozinha lá pelo Rio de Janeiro nas favelas, que está difícil, que o STF também não está permitindo. Olha só, a que ponto chegou o sistema? O sistema impede que a polícia entre nas comunidades dominadas pelas facções lá no Rio de Janeiro, e até hoje eu queria entender o que tem na cabeça desses ministros do STF que proíbem a polícia de agir e de proteger o cidadão de bem. Capitão Wagner, aliás, sobre Rocinha, o que eu tinha sabido era que o prefeito de Santa Quitéria, que também não assumiu por conta do envolvimento dele com facções criminosas, então lá na Rocinha tem uma rua de Santa Quitéria. Esse prefeito de Santa Quitéria também é realmente envolvido ou só há uma investigação nesse caminho? Edson, a investigação é tão clara que dá os detalhes. Servidores da Prefeitura de Santa Quitéria pegaram um carro, foram deixar para o líder da facção lá no Rio de Janeiro, para que essa facção coibisse o voto contra, e eu vou dizer aqui porque é público, contra o Tomás Figueiredo. O Tomás Figueiredo foi prefeito de Santa Quitéria e a determinação do crime lá em Santa Quitéria, não vote no Tomás Figueiredo. Beneficiando quem? O adversário. É incrível a que ponto chegou a audácia do crime no processo eleitoral aqui no estado de Ceará. E as autoridades sabem. O governador do estado sabe, secretário de segurança sabe, todo mundo sabe e todo mundo se cala. Graças a Deus que existe uma Polícia Federal mais independente, que vem, atua, investiga. Graças a Deus, dentro da Polícia Civil, temos delegados e investigadores também extremamente corajosos, mas nem sempre eles conseguem vencer o sistema. Porque o sistema afasta um delegado, o sistema afasta um investigador, o sistema acaba, de alguma forma, coagindo o servidor público a fazer o seu papel, mas muitos servidores têm feito o seu papel e, como você falou, é público, notório, está no inquérito, é publicizado pela imprensa que um veículo foi entregue ao chefe da facção lá no Rio de Janeiro para atrapalhar a vida do Tomás Figueiredo, que foi prefeito de Santa Quitéria, e o crime não quer que ele volte a ser prefeito lá. Capitão Wagner, o senhor disse que lá em Choró, o Bebeto Queiroz, que estaria em lugar incerto e não sabido, agora não está mais, que o senhor está dizendo que ele está na Rocinha. Eu só não disse a favela, eu só disse que era no Rio de Janeiro, eu não sei qual é a favela, mas é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tudo bem. Então, quem manda lá é ele, a família dele.
Agora, oficialmente, quem manda na Prefeitura de Santa Quitéria é o prefeito, que foi impedido de tomar posse por envolvimento com essas facções criminosas, porque o presidente da Câmara é o filho do prefeito que foi eleito, que não tomou posse. Ele é o presidente da Câmara e é quem está comandando. E eu até fiz um comentário agora aqui na TV da Transparência, recentemente, perguntando se a Justiça Eleitoral não, quando vai agir para que as populações de Choró e de Santa Quitéria tenham os prefeitos que elegeram, ou essas populações venham a ser chamadas novamente às urnas para escolher os novos prefeitos. Porque as duas prefeituras estão sob comando de vereadores. O vereador não é eleito para ser prefeito. O vereador é eleito para legislar. Os dois prefeitos estão nessa situação e não se tem conhecimento de quando a Justiça Eleitoral vai resolver esses casos. Se bem que há quem diga que, no caso de Santa Quitéria, o problema não é afeito à Justiça Eleitoral, mas à Justiça Comum, no caso da história das facções criminosas, né? Mas vamos adiante. Edson, só uma observação que eu acho que é importante que o pessoal entender, mas como é que o Bebeto Choró está comandando a prefeitura se ele está foragido? A tecnologia favorece até isso. Hoje as reuniões com o secretariado lá em Choró acontecem através de videoconferência. Reúnem-se os secretários em um determinado local e através de videoconferência o prefeito foragido, envolvido com facção e com crime organizado, vai lá para determinar o que precisa ser feito na prefeitura. É ultrajante, é vergonhoso, mas a população precisa saber o que está acontecendo e a gente está aqui justamente na TV da Transparência para trazer informação. Capitão Wagner, o senhor fez referência à situação que na campanha foi muito exaltada, que o prefeito de Fortaleza deveria, o candidato do PT à prefeitura de Fortaleza deveria ser o eleito, porque o governador era do PT, ajudaria bem o prefeito. O presidente da época do PT ajudaria o governador do estado e o prefeito. O senhor já, en passant, falou sobre essa relação, esse triunvirato aí, né? Estamos tendo resultado? Isso é preocupante que mesmo com essa tríplice aliança, a cidade de Fortaleza ainda passa por sérias dificuldades. Eu vi recentemente a divulgação de que o governador, por ser aliado e do mesmo partido do prefeito, olha que coisa grave, estava aumentando o repasse para o JF de 70 milhões para 120 milhões. Isso dá uma demonstração para a população de Fortaleza de que o governador não estava preocupado com o estado em que se encontrava o JF. Ele estava preocupado em fazer somente a política partidária. Porque se tivesse preocupado com o povo de Fortaleza, que estava sofrendo no JF, já na gestão passada, mesmo não sendo alinhado ao prefeito Sarto, ele estaria repassando os mesmos 120 milhões de reais. E agora, porque o prefeito é do seu partido, para ajudar o prefeito, não para ajudar o povo, ele está repassando esse valor adicional. Eu quero ver de fato, eu estou aguardando, eu tenho muita responsabilidade. O prefeito está há quase 2 meses à frente da gestão, o JF não mudou nada. A sujeira na cidade ainda não mudou nada. O prefeito foi muito enfático na crítica que fez durante o processo eleitoral, a quantidade de pontos de lixo na cidade, que resolveria isso rapidamente. Quero ver na prática como é que ele vai conseguir fazer isso, se ele não diminuir o número de secretarias, se a máquina continua inchada, se ele continua contemplando os políticos em detrimento de ter o recurso necessário para fazer o que precisa ser feito. No momento oportuno, eu estou aguardando completar os 100 dias de governo para pontuar o que ele prometeu, que não cumpriu, e fazer o meu papel de oposição. Se o povo de Fortaleza me colocou na oposição, foi para cobrar, não foi para dar solução. Recentemente, eu vi o governador e seus aliados cobrando que a oposição apresentasse a solução para os problemas do Estado. Mas espera aí, com essa ruma de gente recebendo dinheiro público, secretário de Segurança,
vários cargos comissionados, várias empresas contratadas. Vocês não têm competência para apresentar, querem que nós apresentemos, mas nós já apresentamos. Quando eu estava no mandato de deputado, apresentei. Quando eu fui deputado federal, eu escrevi a lei que permite tomar os bens dos traficantes e entregar à polícia ou leiloar em 90 dias. Então, enquanto estava no mandato, fiz minha parte, inclusive entreguei a governador, entreguei a prefeito o que precisava ser feito e até hoje não foi feito. Capitão Wagner, mais enfaticamente, no curso das campanhas eleitorais de que o senhor participa, mas também, vez por outra, quando o senhor tem manifestações assim como essas, enfáticas em relação à segurança, o governo vem criticando, dizendo que o senhor foi o pivô de uma insatisfação ou de um motim na área da segurança pública do estado do Ceará. O senhor se arrepende desse momento? Olha, Edson, em 2011, final de 2011, começo de 2012, policial militar trabalhava 92 horas semanais. Você que é trabalhador assalariado, que tem garantia de trabalhar no máximo 44 horas semanais, policial militar trabalhava 92 horas semanais. Ele recebia um vale-refeição de R$4, inclusive ninguém queria receber, era um ticketzinho que ninguém queria receber aquele ticket. O policial não tinha direito a nada, o direito policial era uma folha em branco. E foi a partir daquele momento que aconteceu, em 2011, final de 11 e 12, que a sociedade passou a ver o policial militar como um ente importante da sociedade e o governo começou a valorizar esse policial militar. Então, eu não nego que isso aconteceu em 2011, final de 2011, começo de 2012, por justamente uma posição do governador Cid de não querer dialogar nem conversar com a categoria. Só para você ter ideia, Edson, se à época o governador tivesse tido a sensibilidade de dar um aumento de R$100 para o policial militar, aquele movimento não tinha acontecido. Porque não deu, porque não quis conversar, acabou tendo que dar R$1.000 de aumento em vez de dar somente aqueles 100. E a partir de então, a polícia passou a se posicionar, a eleger seus representantes e o debate da segurança pública ele mudou daquele momento para cá. Infelizmente, a gente teve um outro movimento em 2020, completamente sem fundamentação, liderado de forma equivocada, que eu fui contra o movimento, inclusive, muito embora os adversários digam o contrário, e eu acho que esse tipo de movimento não precisa nem deve acontecer nunca mais. Sou completamente contra acontecer. Naquele momento foi necessário, foi doloroso, mas de lá para cá, graças a Deus, tanto o governo se conscientizou, como também os policiais do seu papel. Nós podemos dizer, então, que o governo do estado trata bem ao policial militar? Ele passou pelo menos a escutar. Dizer que trata bem ainda não é o termo adequado. Você vê um policial que tem direito em lei a receber um fardamento. O governador veio o ano passado, no começo de ano, dizer, olha, o policial não vai mais receber o fardamento não, o policial vai receber o dinheiro na conta dele, eu estou prometendo. Mentira, governador, porque até hoje não foi pago esse valor para o policial comprar seu fardamento. Tem policial que está 3 anos com a mesma farda rasgada, costurada. O policial no interior continua trabalhando 64 horas semanais, reduziu, mas ainda é uma carga horária exaustiva. O policial militar não tem direito a reivindicar melhorias de condições de trabalho. Tem destacamentos no interior que estão caindo na cabeça do policial, mas se a gente comparar com o cenário que a gente tinha lá em 2010, melhorou algo, então a gente tem que registrar isso também. Capitão Wagner, o senhor está dizendo que o sujeito vai ingressar na polícia, tem que comprar a sua farda? Hoje o policial militar, para se vestir adequadamente, ele tem que comprar a própria farda, porque o governo do estado não está fornecendo nem a farda, nem o recurso. Eu sou professor de legislação e a lei garante há muito tempo, antes de eu entrar na Polícia Militar já tinha uma lei que dizia, o governo do estado todo ano tem que dar o fardamento ao policial ou dinheiro para ele comprar essa farda. Passa de 5 anos sem o policial receber nem a farda, nem o recurso. Ou ele compra, ele tira do salário dele para comprar a sua farda, ou então ele vai trabalhar com a farda rasgada, remendada, costurada. Infelizmente, em pleno 2025, a gente está vendo isso. E o governo fala em motivar os policiais, em incentivar e estimular. Dessa forma, exatamente, fazer essa pergunta. O governo constantemente está nos meios de comunicação dizendo do seu empenho em prestigiar
o homem da segurança pública. Edson, só para você ter noção, a gente conseguiu lá em Brasília, através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, acabar com a prisão administrativa. O único servidor público que se cometeu uma falha poderia ser preso era o policial. O policial, por exemplo, chegar no quartel com a farda suja, ele podia ficar preso, era o que estava na lei. A gente acabou com isso lá atrás. Isso em 2020, mais ou menos, foi aprovada uma PEC para acabar com isso. Essa semana, publicou no Diário Oficial do Estado um policial sendo preso 5 dias. Por quê? Porque ele fez uma consulta no sistema criminal do nome de uma autoridade. Eu não sei o motivo que levou o policial a fazer essa consulta, se ele suspeitou que essa autoridade tinha cometido algum crime, se ele suspeitou que essa autoridade poderia ter cometido algum tipo de delito. Só porque consultou, colocou o nome da autoridade no sistema, esse policial está punido com 5 dias preso, sem poder ir para casa, sem ter contato com a família. Olha o governo que diz que estimula o policial. Mas então, aí o governo está descumprindo a lei. Descumprindo a lei. Esse policial não tem um o advogado, apoio não tem um inclusive a apoio jurídico. associação que eu fui presidente, a Associação dos Profissionais de Segurança, está dando todo o aparato jurídico, mas de que adianta você ter advogado diante de um Estado que não cumpre as leis? O Estado do Ceará não cumpre a lei que obriga o Estado a comprar o fardamento, o Estado do Ceará não cumpre a Constituição, porque a Constituição Federal acabou com as prisões administrativas. O policial militar não pode mais ser preso administrativamente. Se ele cometeu uma transgressão administrativa, desconta do salário dele, é o que está na lei. Mas em vez de descontar no salário, estão prendendo o policial, descumprindo a própria Constituição. Ô, Capitão Wagner, por que essas facções criminosas tomaram conta do Estado? O senhor disse que nós estamos hoje um Estado um narco-Estado, um Estado paralelo. Porque se nós temos hoje, por exemplo, no Ceará, uma quantidade de policiais muito maior do que tínhamos há 10 anos, o policial está acovardado? Edson, excelente pergunta. Eu escutei uma fala do Reginaldo, acho que ele estava muito inspirado quando ele falou isso. Quando é que um exército maior perde a guerra para um exército menor? Quando o comandante do exército é fraco. E nós temos um comandante fraco. Quem é o comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará? É o governador. Aqui eu não estou falando do novo comandante que acabou de assumir, a quem eu desejo muita sorte, a quem eu desejo que faça um grande trabalho. O comandante maior da Polícia Militar se chama Eumano de Freitas. Assim como o comandante maior da Polícia Militar de Goiás é o Ronaldo Caiado, que diz: a minha polícia tem total apoio. Aqui é diferente. Aqui a polícia é tratada pelo Eumano como inimiga do governo. E por conta disso, logicamente, as facções têm avançado. Eu vou lhe dar um dado, uma informação que eu escutei lá no Pirambu dos policiais. Olha só o que os policiais me falaram. Nas regiões que são dominadas pelo Comando Vermelho, o Estado determina que os policiais façam o cerco para evitar que outra facção entre ali para ter o conflito. Se o território é dominado por outra facção, o Estado não faz a mesma proteção. Espera aí, por que será que quando o Comando Vermelho domina uma área, vai lá o Estado e protege toda a área para evitar que outra facção invada, e quando é outra facção não tem a mesma proteção? Essa pergunta tem que ser feita ao Ministério Público e ao governo do Estado do Ceará. O senhor está insinuando que o governo... governo... Não, eu estou afirmando, eu não estou insinuando, eu estou afirmando que eu escutei dos policiais do Pirambu, lá no Morro do Santiago. O senhor está afirmando que o governo protege o Comando Vermelho? Edson, lá no Morro do Santiago tinha outra facção que dominava o Morro do Santiago. Não existia qualquer trabalho de proteção do território para evitar a invasão. O Comando Vermelho foi e invadiu o Morro do Santiago. Hoje, se você for lá, tem todo um aparato para evitar. Quem está me falando isso são os próprios policiais que estão incomodados em ter que fazer esse trabalho. Edson, um membro de uma facção carioca morreu e o corpo veio ser velado no Pirambu. Foi disponibilizado todo um aparato de segurança para o local do velório, para evitar que outra facção fosse lá fazer qualquer coisa. Mais claro do que isso, só se eu desenhar, meu amigo. Capitão Wagner, você está falando isso do Estado do Ceará? Afirmando aqui no Estado do Ceará, isso aconteceu, é público e notório. O corpo de um... O corpo de um membro de uma facção, do Comando Vermelho. O cara foi morto lá no Rio de Janeiro e foi velado lá no Pirambu. Ao chegar... Com a segurança da Polícia Militar do Ceará. Toda a estrutura de segurança concedida pelo governo do Estado
para proteger o local do velório. Quando o policial morre, você não tem isso. Mas quando o bandido vem, morto lá no Rio de Janeiro, todo o aparato é oferecido. Capitão Wagner, nós estamos falando aqui de polícia militar, mas a segurança do Estado não é composta apenas da polícia militar. Nós temos também a Polícia Civil, temos também o Corpo de Bombeiros. Aliás, sobre o Corpo de Bombeiros, o seu correligionário, o deputado estadual Sargento Reginaldo, sempre fala que o Corpo de Bombeiros hoje, em 2025, é muito menor do que era na década passada. E a cidade e o Estado cresceram muito nesses 10 anos. A Polícia Civil, neste momento, ela está sendo olhada por conta do caso dessa moça lá de Quixeramobim. O inquérito policial é feito pela Polícia Civil. E como tem réus ou como tem suspeitos presos, o inquérito tem que ser feito num prazo bem reduzido, de 15 dias. A Polícia Civil não tem dado resposta aos inúmeros homicídios que acontecem no estado do Ceará. Há quem diga que, no máximo, 20% é esclarecido. O senhor já falou mais de uma oportunidade dessa situação de Quixeramobim, horrorosa, aliás, desculpa, a moça saindo de um culto evangélico é sequestrada e imediatamente assassinada. A Polícia Civil, será que cumprirá a sua obrigação? Edson, eu trabalhei em Quixadá, eu trabalhei em Senador Pompeu, enquanto policial militar, e conheço aquela região muito bem. Nós estamos falando de uma cidade com quase 100 mil habitantes. Quixeramobim tem 86 mil habitantes. Se você olhar hoje no Google, você vai encontrar essa população. Essa cidade não tem uma delegacia 24 horas, essa cidade não tem uma companhia da Polícia Militar. Aí quando a gente pergunta, a Polícia Civil vai dar de conta do recado? Pelo esforço dos policiais, pela mobilização do caso, provavelmente vai dar resposta em relação a esse caso específico. Mas eu quero de novo chamar a atenção da população para uma observação. A Natânia é só mais uma vítima do absurdo que se tornou a violência no estado de Ceará. A gente teve aí, há 3 semanas atrás, um corpo de uma mulher encontrado sem cabeça. Para esse caso foi dada a resposta? Não foi. E muitos outros não foram dadas as respostas devidas. Não por incompetência da nossa polícia, porque os policiais são dedicados e abnegados, mas falta estrutura, falta efetivo suficiente, falta estruturas de delegacia no interior. Só sabe o que é a estrutura que é oferecida aos policiais no interior quem já trabalhou lá. Em Quixeramobim é o mesmo prédio, no mesmo prédio funciona o quartel da Polícia Militar, o quartel do Corpo de Bombeiros e a delegacia. Infelizmente, uma estrutura ultrapassada. Então, a melhor resposta que o governo poderia dar era garantir, já essa semana, uma delegacia funcionando 24 horas em Quixeramobim, mas com efetivo. Não é só o prédio não, porque estão inaugurando o prédio dizendo que a coisa vai funcionar. O governador, numa medida midiática, quis instalar aqui o quartel do Corpo de Bombeiros, ali onde era o edifício Andrés, porque aconteceu uma tragédia ali. Mas como é que ele vai fazer isso se não tem efetivo suficiente, se ele não faz o concurso para o Corpo de Bombeiros? Então é preciso urgentemente que o governo do estado realize o que ele prometeu ano passado, o concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Penal, para todas as forças de segurança do estado. Capitão Wagner, vamos falar um pouquinho de política, se bem que na política também tem, a política dá muito assunto para a polícia, né? Tem saído informações aí de que os integrantes das oposições, as oposições que nós conhecemos aqui, a representação das oposições, a representação é relativamente pequena, embora eu tenha citado aqui que na Assembleia nós temos 10 deputados, 11 deputados de oposição, contando com a deputada do PSDB. Na Câmara, idem, não é parecido o número. Mas os líderes dessas agremiações,
tem perspectivas de um entendimento para as eleições de 2026? Olha, Edson, acho que se o presidente de partido, se o líder de qualquer agremiação, de fato está preocupado com o estado do Ceará, com a situação lamentável em que se encontra, ele tem primeiro que colocar seu projeto pessoal de lado. O projeto pessoal não pode estar à frente das discussões. E é por conta disso que eu defendo que a gente faça a discussão ampla de respostas e soluções para a questão econômica, para oportunidades para os jovens, para a questão de infraestrutura do estado de Ceará, para a questão da própria violência e dentro dessa formatação construir um plano de governo para que o próximo governador do estado tenha condição de colocar a casa em ordem. Depois dessa discussão e da construção do plano de governo é que vem os nomes. Se a gente começar pelos nomes, a gente já começa errado. E, infelizmente, tradicionalmente, as eleições têm sido resolvidas muito mais pelo coração, pela paixão, do que pela razão. Vamos lá, eleição de Fortaleza, o melhor plano de governo apresentado durante o processo eleitoral reconhecido pela imprensa foi o nosso. O povo pouco se lixou para o plano de governo, porque o plano de governo só foi discutido na época da campanha, o pessoal deixou para fazer essa discussão lá na frente. Então, essa discussão tem que ser feita agora. Qual é o problema relacionado à região do Sertão Central? O que a gente precisa garantir em termos econômicos? Será que somente o agronegócio é o caminho para a região do Sertão Central? Por que a gente não pode discutir uma forma de impulsionar o turismo naquela região e fortalecer aquela economia? Como é que a gente vai discutir a questão hídrica do estado de Ceará? Será que esse formato, o cinturão das águas, está correto? Então, feita essa discussão, aí sim, cada partido apresenta seus nomes. União Brasil tem os seus nomes, eu acredito que o grupo do Roberto Cláudio tem excelentes nomes também, o próprio PL tem nomes, o PSDB tem nomes, então esses nomes devem vir na sequência à discussão. Eu acho que os nomes vão ser colocados dentro de um debate, mas mais importante do que os nomes é um projeto que garanta ao cidadão cearense que vai ser colocado em primeiro lugar o interesse público em detrimento de qualquer interesse político partidário. Capitão Wagner, com esse seu raciocínio, o senhor está nos estimulando, nós jornalistas, observadores da política, a dizer que o senhor já não está candidato a governador em 2026, porque nas últimas eleições majoritárias, sempre o senhor esteve candidato representando o seu partido, tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado. Isso, Edson. Fui candidato a governador, tive uma votação muito bacana em Fortaleza, fui o segundo colocado, né? A gente teve aí uma eleição completamente diferente do normal por conta de um cenário nacional, mas acredito que esse cenário vai estar invertido na próxima eleição. E se eu imagino que o cenário é favorável para a oposição, mais favorável até do que na última eleição, e já coloco o meu nome à frente, eu não estou pensando no Estado, eu não estou pensando no projeto, eu estou pensando em mim. Então, o que eu digo aqui é que, se necessário for, o meu nome está à disposição, o nome de outros integrantes, como o Moses, que foi colocado aí pela União Brasil, outros nomes dentro do partido também. O próprio Danilo já se colocou, Danilo Forte, como alguém que pode ocupar um cargo majoritário. Dentro de outras agremiações tem outros nomes também, mas repito, o nome tem que vir na sequência. O nome tem que ser algo construído por unanimidade. A gente tem que ter um consenso dentro da oposição. Não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, na eleição de Fortaleza, que o PL lançou o nome, eu lancei o meu nome e outro partido lançou, o Eduardo Girão lançou lá pelo Novo. Tem o próprio Eduardo Girão, que é outro nome também, está se colocando aí, apesar de estar num partido pequeno, é um nome que deve ser respeitado, porque é senador da República. Então, colocados todos esses nomes, a gente vai discutir no momento correto quem é o melhor nome para ir para governador, quem é o melhor nome para ir para vice, quem é o melhor nome para ocupar as vagas de senador, de suplente, e como é que a gente vai compor a chapa de deputados federais estaduais. É uma eleição complexa, porque tem um cenário nacional e cada partido tem seus interesses. E eu repito, como eu disse na eleição passada, primeiro a gente tem que cuidar da nossa casinha. Muitas vezes a gente fica preocupado com a eleição nacional e esquece a eleição local, que é a que é mais importante para a vida do cearense. Capitão Wagner, terminado o primeiro turno das eleições aqui em Fortaleza, as oposições praticamente todas se uniram em torno do nome do candidato André Fernandes. E a partir daí começou-se a especular que essas oposições já estavam unidas, pensando nas próximas eleições.
até onde há o comprometimento dos senhores líderes, senhores e senhoras líderes partidários, com essa provável união para 2026? Olha, eu acho que acima de tudo, quando a gente coloca o interesse do Estado, da democracia, do bom debate em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência que do lado de lá eles têm governo federal, governo do Estado e prefeitura. São três máquinas poderosíssimas que podem fazer toda a diferença na eleição. Elas só não podem vencer uma coisa, a vontade popular. E se nós conquistarmos o coração do eleitor cearense, a partir primeiro do nosso exemplo, e que exemplo que a gente pode dar? Agora há pouco o Edson aqui na discussão falou, as facções se unem e os políticos não conseguem se unir. Se a gente da oposição não tiver a capacidade de nos unirmos em torno de uma eleição, que tem vários espaços, Edson, diferente da eleição municipal, que só tem a vaga de prefeito e vice, essa eleição tem presidente da República, governador, vice-governador, um senador, outro senador, 4 suplentes, 2 de cada senador. Então são muitos espaços a serem discutidos que pode se contemplar todos os partidos. Se a gente tiver essa humildade e reconhecer que é necessário ter a unidade, eu acho que a gente vai para frente. Você falou do final do primeiro turno até o segundo turno. Aquele discurso de união, de unidade entre o primeiro e o segundo turno tem que perdurar. Não pode ser só no período eleitoral. Passou a eleição, cada um vai viver sua vida e esqueça um projeto. Não, eu acho que, e eu tenho defendido isso, o próprio Roberto Cláudio defendeu isso publicamente. A gente espera que outras lideranças, o senador Eduardo Girão tem defendido também, outras lideranças, o Tasso Gereissati vai entrar nesse debate, o próprio pessoal do PL vai entrar nesse debate também. Se todo mundo tiver o mesmo sentimento, a gente não vai ter dificuldade para formatar a chapa e para defender esse projeto aí em 2026. Capitão Wagner, admitindo-se que estamos agora no ano eleitoral, o ano eleitoral é só o próximo, 2026, e oficialmente só se começa a falar de política a partir de abril de 2026, quando se define lá realmente as filiações partidárias, né, domicílio eleitoral. Mas admitindo-se que já estamos nesse período, e que o senhor venha a seja o candidato a governador, tirante essa parte da segurança pública, o que o senhor atacaria? Olha, acho que o principal foco nessa discussão do Estado será o modelo econômico do nosso Estado. A economia é quem impulsiona a educação, a economia é quem permite ter uma melhor saúde, a economia é quem fortalece, inclusive, a questão relacionada à segurança pública. Então, o modelo econômico do Estado precisa ser discutido. Eu me lembro, e com muita responsabilidade, a gente tem debatido e discutido a questão do hidrogênio verde. As energias renováveis estão na pauta mundial e o Ceará tem um grande potencial energético em virtude do sol, em virtude dos ventos, de energia eólica e energia solar. E, infelizmente, muito se falou em relação a essa questão e pouco se avançou. Prometeram a redenção econômica do Estado de Ceará a partir desse transporte desse hidrogênio verde para a Europa. Eu estive na Europa e eu sei a necessidade urgente que a Europa tem de fontes de energia, porque lá as energias são caras e são poluentes, e você poder ofertar para a Europa uma energia limpa, energia verde, seria uma redenção econômica para o Estado de Ceará. O problema é muito caro e muito difícil transportar esse hidrogênio verde, produzir e transportá-lo para a Europa. A gente não tem nem tecnologia capaz de fazer isso a um preço viável. Então, temos que discutir. A gente não pode estar sonhando com hidrogênio verde daqui a 20 anos resolver o problema econômico do Estado de Ceará. A gente tem que buscar a solução para o momento atual. Se a gente pode produzir energia limpa no Estado de Ceará e usar essa energia aqui no nosso próprio país, por que a gente está discutindo o transporte dessa energia para a Europa? Então, acho que isso deve ser o carro-chefe da campanha, a discussão do modelo econômico, as energias renováveis, a geração de oportunidade para os jovens, a gente poder explorar o turismo. O Ceará tem uma orla gigante, são 600 quilômetros de praia, a gente não tem um projeto da economia do mar. Como é que a pesca não gera emprego aqui no Estado de Ceará? A gente tinha que investir na pesca, a gente tinha que investir no turismo e, infelizmente, a gente tem perdido espaço. Você vai, eu cito sempre esse exemplo, Edson. Eu estive em Gramado com minha esposa e no hotel que a gente estava, isso há uns 6, 7 anos atrás,
E no hotel que a gente estava, o pessoal insistindo, vocês têm que fazer o passeio de Maria Fumaça, porque é uma coisa maravilhosa, papapá. De tanto insistir, a gente foi fazer o passeio de Maria Fumaça. Edson, você entra num trem, cai nos pedaços, entra um caba com a sanfona desafinada, tocando um negócio horrível, e o pessoal acha maravilhoso. Nós temos aqui uma música maravilhosa, nós somos o berço do humor no Brasil, nós temos gente completamente capacitada nessa área, a recepção do cearense é inigualável, mas infelizmente a gente não tem investimento no turismo. E existe um fator que também acaba nos atrapalhando, que é a questão da violência. Quando você vê sites na Alemanha, nos Estados Unidos, recomendando às pessoas que não venham para Fortaleza, isso é preocupante. Então, precisamos trabalhar, repito, a questão da segurança é central para o turismo, para a economia, para a geração de emprego e renda. Então, além da segurança, como você me perguntou, eu acho que o modelo econômico do Estado será tem que ser discutido com urgência, e nós temos várias pessoas qualificadas, como o Marcos Holanda, como o Alain Aguiar, como o próprio Igor Lucena, que é integrante do Corecon. Tem muita gente boa querendo contribuir e não tem encontrado espaço por parte do governo. Capitão Wagner, nós falamos muito em educação e estamos realmente muito bem situados no plano nacional com relação à educação, os primeiros anos da escola pública e privada. Mas nós não temos escola profissionalizante. Não seria interessante o Estado ter um projeto de escola profissionalizante para que o jovem saísse já com os seus 16, 17, 18 anos com um emprego bom à vista? Edson, eu sou fruto de uma escola profissionalizante. Eu fiz Escola Técnica Federal do Ceará, terminei meu curso de técnica em eletrotécnica, e a Teixo Bezerra de Menezes foi quem assinou pela primeira vez minha carteira de trabalho. Então, tive minha carteira assinada justamente a partir do momento que eu estava ainda no ensino médio, terminando meu curso de técnica em eletrotécnica, e fui estagiar na Teixo Bezerra de Menezes. Depois eu acabei fazendo um concurso para oficial da Polícia Militar, mas esse é o exemplo de que a escola profissionalizante, a escola técnica, ela abre um leque de oportunidades para você entrar no mercado de trabalho. Eu me lembro muito, Edson, que eu estudava no colégio de bairro, lá no João 23, e eu era o primeiro lugar da minha turma, disparado, era o melhor aluno e tal, e fui para a escola técnica. Cheguei lá, tomei um susto. Eu tirei minha primeira nota baixa já no primeiro ano na escola técnica. Lá eu aprendi a estudar, lá eu conheci as dificuldades do mercado de trabalho. Então é extremamente importante investir no ensino secundário. Como você falou, Edson, no ensino fundamental o Ceará dá exemplo, mas é o ensino secundário que nos coloca diante do mercado de trabalho, e o Ceará está deficitário nisso. Agora, se formos examinar, procurar conhecer essa escola técnica em que o senhor estudou, ela deve estar hoje na mesma situação, porque não houve avanço nenhum na Escola Técnica Federal aqui no Ceará. E o Estado tem um número muito reduzido de escolas técnicas despreparadas para o mundo de hoje. E as empresas ficam dizendo que procuram pessoas com qualificação e não têm. Por isso, os jovens aí estão desempregados. Nós estamos no final aqui do nosso programa, capitão, e eu quero registrar aqui o convite para o senhor voltar aqui quando o prefeito estiver completando 100 dias de administração. Porque o senhor disse que está acompanhando aí, né? E quando completar os 100 dias, o senhor vai apontar o que é a administração, mostrar o que é a administração de Fortaleza. De já, o convite está sendo feito para abril, que é quando completa os 100 dias, né? Janeiro, fevereiro, março e os 10, 11 dias de abril. Muito obrigado, capitão Wagner, por a sua presença aqui nos nossos estúdios, e desejamos sucesso ao senhor e ao seu partido, União Brasil. Edson, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, quer dizer que eu aceito o seu convite para estar aqui em abril novamente, para fazer o debate sobre a cidade de Fortaleza, e para mim é motivo de satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado.